Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra gravando diretamente de Viena e na palavra não fala se ele colocou o dedo ou não. Aqui José Ricardo Bezerra, falando de Fortaleza. Domingo da Misericórdia. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. A nossa bem-aventurança dos nós que não estivemos lá, mas cremos, mesmo sem termos visto. Essa é a nossa. Então, como todo domingo da Misericórdia, né, o segundo domingo da Páscoa é sempre o mesmo evangelho. Nós vamos, né, de novo meditar, mas como nós já falamos infinitas vezes aqui nesse podcast, sempre tem algo novo. Nessa passagem, sempre tem algo novo. Então, Se você não viu do ano passado, esse evangelho que nós comentamos, tá? O podcast aí, você pode pesquisar no nosso canal, Felizes os que ouvem, né? Tá? Só no YouTube. Você que possa estar sendo chamado pelo Instagram, sabe que tem o nosso canal no YouTube, podcast semanal. Nós comentamos um pouco mais tempo, né? Um pouco mais prolongado o nosso evangelho do dia do domingo. Então a gente agora vai tocar a vinheta para a gente ler o evangelho. E aí fica o convite para você assistir também desse domingo e domingo passado, e do ano passado, se você quiser. Mas aí, enquanto tá tocando a vinheta, você já deixa o seu like no vídeo para não esquecer no final. Vamos lá. Vamos lá. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão do seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." E Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então é o evangelho aí do domingo da Divina Misericórdia. Também vou fazer aqui um comentáriozinho, porque essa festa, né, na verdade, a solenidade é o dia da Páscoa, é a oitava, nós estamos numa solenidade também, né? Mas instituída por São João Paulo II, e quem canonizou também Santa Faustina, mas quem instituiu o Ano Santo Extraordinário da Misericórdia foi o Papa Francisco. Foi nosso querido Papa Francisco, sim. E ainda estamos celebrando aí as suas exéquias, né? Como estamos gravando aqui com antecedência, tinham já muitos peregrinos lá, inclusive muitos mendigos, muitos moradores de rua foram se despedir do Papa Francisco, né? Nesta semana toda que antecede, né? A previsão era para o sábado, mas já li que teria a possibilidade de adiar
pelo número de peregrinos que queriam ainda se despedir do Papa Francisco, né? Eu Mas não estava sabendo. Pois é, na gravação desse podcast, teoricamente, no sábado ele seria enterrado, e aí esse podcast vai ser tomaria lançado maior, né? depois disso, né? Mas Isso, a é. gente não sabe, então pode ser que quando esse podcast for lançado, ele ainda não tenha sido enterrado ainda, né? Então a gente tá aqui A porque gente realmente. faz essa ressalva, né? A gente tem gravado algumas vezes, algumas poucas vezes ao vivo, né? O nosso podcast no sábado Uhum, para o domingo, mas como nós gravamos com antecedência, esta é essa possibilidade. uhum, Um outro ponto é que, além do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, o Papa também instituiu os sacerdotes da misericórdia, né? O Evangelho de João fala também do receber o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados serão perdoados, né? O Evangelho uhum, de hoje. Então, é também uma referência que também nós temos com alguns padres que foram instituídos naquele ano santo, exatamente os padres da misericórdia. Aqui em Fortaleza temos aqui alguns padres que o Shalom, né, teve a graça de ter indicado, né? uhum. E tem outros padres também, em cada diocese tem padres indicados, padres da misericórdia, que exatamente para perdoar os pecados especiais que eram antes reservados somente ao Papa, né? E o Papa deu este poder aos sacerdotes da misericórdia. Uhum. Eu acho que vale salientar aqui também que muitas pessoas colocam esse evangelho como uma das instituições do sacerdócio. Mas eu quero fazer uma pequena correção, porque na verdade essa é uma das instituições do episcopado, né? Os sacerdotes, eles participam do sacerdócio do bispo, digamos assim, mas os apóstolos foram os primeiros bispos, não foram os primeiros padres, né? Sim, Né, institucionalmente falando, Jesus instituiu os bispos, e aí os bispos, os apóstolos, instituíram os diáconos, e depois de alguns tempos, depois de alguns séculos, é que os bispos instituíram os sacerdotes, presbíteros, os né? Porque tinham presbíteros. episcopos, presbíteros, né? É, Chamados anciãos, né? Que sim, eram os que ajudavam o bispo, participavam do do sacerdócio do sac- bispo. Na verdade, todo padre, sim, ele é unido sempre a um bispo, incardinado a um sim. bispo, exatamente para participar do sacerdócio próprio do bispo, que é Isso. quem tem o munus, né? Uhum. A plenitude. Exatamente, a missão de perdoar vai aos bispos, e os bispos delegam essa missão de perdoar aos sacerdotes. Então, os Isso. sacramentos, né, eles caem todos sob a autoridade do bispo, né, o bispo que os envia e eles participam. Mas eu acho que vale salientar aqui, especialmente porque, graças a Deus, né, estão voltando, estão voltando a ser comum os diáconos, né, um sonho de Trento. Trento quis trazer os diáconos de volta, e só no Vaticano II é que foi realmente colocado em prática, e hoje a gente já está vendo cada vez mais, graças a Deus, mais comuns o O ministério diaconato diaconal. permanente, Sim, o né? diaconato permanente, sim. Diácono provisório que vai É, ser depois ordenado padre, né? Isso é uma transição normal sim. dos presbíteros, né? Eles primeiro recebem São os o graus da ordem. nível, o grau, né? O grau do diaconato para depois o presbiterato e depois a plenitude que é o episcopado, né? Exatamente. Mas o diaconato permanente realmente agora ganhou força, embora já existisse na igreja desde os Sim. primeiros anos, né? O Aí diácono que foi, né? esteve. Existiu no começo, aí depois de um determinado tempo eles foram extintos, né? E passou a ser o diaconato só como transição, e hoje volta a ser instituído como uma vocação permanente e separada, né? Uma vocação permanente e Dia, né? O própria. serviço diaconal. O diácono é um servidor, servidor da Exatamente. palavra, um servidor também que ajuda o Exatamente. bispo, né? Então, nas celebrações, inclusive, o diácono ele fica mais próximo ao bispo, né? Os dois Do que que os participam, padres, às né? vezes, do que os padres, né? Né, não é durante, e aí é que tá, e é uma das coisas que aconteceu foi isso, né, que durante muitos séculos era o padre ladeado de dois diáconos que presidia a celebração, e aí todos os padres, então o diácono muitas vezes tinha mais prestígio do que os padres, e isso gerou também de certa forma um conflito, né, como o nome
do diácono também que foi martirizado, que o pessoal até brinca que ele foi fritado. Ele diz: esse Pedro, lado já tá bem frito, pode não, passar por. Lourenço, São Lourenço. São Lourenço era diácono e ele que cuidava do tesouro, né? Ele que cuidava exatamente. quer Tesouro dizer, da igreja, que é os que pobres, eram os né? pobres, Exatamente. mas assim, também, né? O Ele imperador o intimou a trazer os tesouros, eu digo, me dê uma semana. Aí ele trouxe trouxe os todos os pobres. pobres, zombando do governador, não sei se era o imperador, não, acho que foi o prefeito de Roma lá que exigiu os bens da igreja, né? É. E aí, pronto, enfim, os diáconos, né, têm esse papel, né? Hoje, assim, e é muito interessante isso também, que a igreja percebe a graça também, que muitos diáconos têm uma experiência de vida, né, secular, digamos assim, e os seus trabalhos, serviços, diáconos que são administradores, né, professores, têm muito a trazer para dentro da igreja como clérigos. Isso é também uma coisa muito bonita. Mas voltemos aqui aos bispos e os apóstolos, que a Vamos, gente tem muita coisa para falar deles. vamos voltar ao texto do Evangelho, porque senão a gente. Foi um parêntese aí que a gente sempre comenta assim, alguma coisa que pode enriquecer também para a nossa oração, né? Uhum, Pedir a Deus essa graça de servir também, não apenas os diáconos são os servidores, mas também nós, né? Peçamos essa graça de servir, né? Na igreja. uhum, Então, o primeiro ponto aqui do Evangelho, essa primeira palavra aqui, ó, ao anoitecer daquele dia, né? uhum, Se você lembra do domingo passado, foi o ao amanhecer, logo de madrugada, as mulheres foram ao túmulo. E agora nós estamos ao anoitecer, exatamente no domingo da misericórdia. Nós ultrapassamos o dia inteiro, que também a gente pode pensar como esse grande dia da oitava, que começou domingo passado e que termina nesse domingo, uhum. chamado Oitava da Páscoa, que é um só e grande dia. Então, ao anoitecer, e depois a gente pode pensar no dia que não terá mais fim, o dia sem ocaso, né? Que é o dia da ressurreição também do Senhor, né? Então, nesse dia da misericórdia, que é dia de misericórdia, mas também o dia sem fim, ao anoitecer deste dia, nós podemos louvar ao Senhor pela graça da sua ressurreição, ainda, né? Continuar esta alegria da ressurreição do Senhor que nós celebramos. Aleluia, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia, né? Aleluia. Vamos cantar muito aleluia ainda daqui para lá. Enquanto a gente falava, sabe o que eu estava me lembrando? Da questão da misericórdia eterna, né? Eu vi essa semana alguém falando, né? Agora a Igreja Católica está em alta, né? Porque o Papa morreu, aí todo mundo quer falar da Igreja Católica. E aí eu vi um comediante comentando, mas aqui ser católico é muito bom, porque você pode fazer o que você quiser, você chega lá, se confessa, tá tudo zerado. Ah, De certa forma, eu entendo o que ele está querendo dizer, e é verdade. Se você realmente se arrepender e voltar, você zera. E ainda mais agora no ano da misericórdia, que você passar pela porta santa, a indulgência plenária zera mesmo. Mas ele fazia, de certa forma, uma crítica, dizendo assim, que não, que a pessoa, tipo assim, a pessoa é ruim, ela tem que ser punida. Né? Ela diz, não, você é ruim, você tem que sofrer. E aí eu vejo assim, como as pessoas hoje, elas têm uma mentalidade do aqui se faz, aqui se paga, né? E tem essa mentalidade da retribuição, do olho por olho, dente por dente, né? Quando Deus não é assim. E aí, para mim, misericórdia, para os outros, punição, né? É aquela outra piada que, né, contava no Brasil, né? Que para os meus amigos, tudo, para os meus inimigos, a lei. Então, Deus não é assim, né? Deus é misericordioso comigo e com os outros, né? Só que quando a gente quer viver essa mentalidade do olho por olho, dente por dente, gera uma certa indignação, como era o dos funcionários, né, das outras horas, quando viram por que eles estão recebendo o mesmo prêmio que a gente? A gente trabalhou o dia todo. E vocês estão achando ruim que eu sou bom? Assim, Deus é misericordioso. E eu acho que a medida né, que a gente use, né? A mesma medida com que vós julgardes, sereis julgados. Então, se a gente quer ser julgado com uma medida muito larga, que a gente use também para com os outros, não é? Não necessariamente apenas com os inimigos, né? Jesus diz: amai os vossos inimigos, né? Rezai por aqueles que vos perseguem.
Mas aí é que está a medida da misericórdia. A gente, às vezes, quer nessa mentalidade do olho por olho, né? Não, você tem que pagar. É porque a gente vê isso aí desde o Antigo Testamento. As pessoas ficavam horrorizadas, indignadas, porque os justos eram perseguidos e às vezes não tinham uma vida boa assim, né? Uma vida, mas eram perseguidos, enquanto que os ímpios se davam bem. E era um escândalo. Como é que Deus permite que essas pessoas que são más, tal, um dia vão pagar? Podem até não pagar aqui, mas a justiça de Deus também vai exercer. Agora, claro que eu estou dizendo, Deus dá essa oportunidade de todos, né, se arrependerem. Mas aí, se a pessoa deixar para a última hora, pode ser que não dê tempo, né? Muito cuidado com a última hora, muito cuidado com a última hora, porque a gente nunca sabe quando é que vai ser a última hora. E aí, de novo, o Papa, né, que domingo estava lá no meio da multidão, passou no Papa Móvel, falou com todo mundo. Segunda de manhã, a gente acorda com uma notícia dessa. Deus quis levar, né? E ele, assim, eu mesmo achava que ele tinha morrido, assim, durante a noite de insuficiência respiratória, mas não, ele teve um AVC. Quer dizer, a gente não sabe. O fato é, a gente não sabe nem se a gente vai chegar no final desse tempo pascal, né? Então, a gente não tem como saber. Vigiar e orar e ninguém saber o dia nem a hora, né? Então, essa a exortação que a gente ouve no advento, né? Mas que também vale para qualquer tempo da nossa vida, né? A gente tem que estar preparado para não sermos surpreendidos no dia do Senhor, né? Aquela exortação também que Jesus nos faz. Então, eu tô pensando aqui de novo. Estou pensando aqui de novo a misericórdia do Senhor. Aqui, eu acho que eu falei isso aqui também domingo passado, ano passado nesse mesmo evangelho. Duas coisas que me vêm, eu vou já falar. A primeira coisa que me vem é Jesus, quando entra no meio deles, ele entra e diz Shalom, né? Paz a vós, paz, Shalom. Calma, Shalom, a paz pacifica. Se fosse eu entrando no meio dele ressuscitado, eu ia olhar e dizer, cadê que vocês tudinho fugiram quando eu tava sendo preso, né, bichinho? Não, Jesus é o contrário, Jesus é Shalom, ele é muito misericordioso, porque assim, eu confesso a minha fraqueza e de dizer como é que pode vocês, sabe, me abandonar. Eu falei que eu ia morrer, que eu ia ressuscitar, e mesmo assim vocês não confiaram, rapaz. Não, Jesus é misericórdia. Jesus já entra dizendo Shalom, paz, calma. Né? E a outra coisa que me vem no meio, né, que a gente estava falando da misericórdia, dos funcionários da 1ª hora, é que nem Pedro, nem Tomé foram qualificados como apóstolos de 2ª categoria. Né? Nem Pedro por ter negado, nem Tomé por ter duvidado. Aliás, Pedro ainda continuou sendo o primeiro, né? Pedro não foi desqualificado. Eles continuaram tendo o mesmo, entre aspas, status de apóstolo, mesmo tendo, né, não confiado. Né? A vida inteira de Jesus, e o Evangelho de João é todo sobre isso, é a fé, a crer. O que acontece com Tomé? Não creu. Né? E Pedro negou, e ambos continuaram com o mesmo status, digamos assim, continuaram apóstolos. Jesus não diminuiu, Jesus não desprezou, né? Chamou a atenção, né? Repetiu você me ama, mas, né? 3 vezes, né? 3 vezes. É outro domingo aí que a gente vai meditar, né? Então Jesus coloca assim novamente o status, né? O munus do pastoreio de Pedro, né? Confirma, né? Jesus já tinha também na última ceia dito a Pedro, né? Que Satanás tinha solicitado, tinha pedido para ele, mas que Jesus tinha intercedido, tinha orado por Pedro para que ele depois confirmasse seus irmãos, né? Então esse mundo de Pedro que não foi revogado por Jesus, mesmo ele tendo todos abandonados, menos João ali ao pé da cruz, né? Então é isso. Aqui é o fato claro da misericórdia de Jesus, né? Hoje mesmo, quando a gente nega Jesus, quando a gente foge, quando a gente não acredita, dá para a gente voltar para Jesus e Jesus vai dizer o que para a gente? Shalom, né? Paz. Tá bom.
faz a voz. Esse medo aí também, que aqui o Evangelho fala, que o Evangelho disse que eles estavam com medo dos judeus. Medo de serem presos também e crucificados, como Jesus foi, né? O evangelista dá a entender isso aí. Mas existe esse medo que os apóstolos talvez tivessem, né? De serem chamados a atenção por Jesus, né? A chamada a atenção, eles não esperavam que Jesus fosse ressuscitar, né? A ressurreição foi a surpresa lá das mulheres e que depois eles ficaram, né? João foi no túmulo com Pedro e viu e acreditou. Mas aqui, quando Jesus aparece, eles estão com medo. Depois eles se alegram. Vamos combinar que não fica claro no Evangelho de João, e aí você que ouvinte e você que está assistindo, pode pegar o Evangelho de João e ler. Não fica claro se ele acreditou que o corpo não estava lá ou se ele acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Só fala que ele acreditou, né? Porque a mulher chega, tiraram o corpo de Jesus, não está mais lá. Aí eles correram. Ixi, é mesmo, Jesus não está mais lá. Né? Ele viu e creu. Não, ele fica um pouco ambíguo lá se ele acreditou na ressurreição ou se ele acreditou no que a Madalena tinha dito, que Jesus não estava mais lá. Não sei o que o senhor... E Jesus não estava mais lá e constatou. Agora o evangelho escrever que Jesus e Pedro, aliás, João viu e acreditou, eu acho que ele subentende que acreditou na ressurreição. Em Jesus ressuscitado, que Jesus tinha ressuscitado. Porque o corpo não estava mais lá, claro, ele tinha chegado lá e não tinha visto o corpo, não estava mais lá. Os panos estavam dobrados. Né? Este sinal que João viu, os panos estarem dobrados e por estarem, né? Isso é um detalhe também que o judeu, quando ele termina a refeição, se ele deixar de qualquer jeito é porque terminou mesmo. Mas se dobrar direitinho é porque ainda vai voltar, né? Para continuar a refeição, né? Não sabia. Aí, tem esse detalhe aí nas refeições judaicas, né? Então, quando João viu os panos dobrados, não, ele vai voltar, ele ressuscitou, porque ele não desapareceu, né? Interessante. Eu não sabia disso, mas enfim, fica aqui também uma coisa. Se você quiser deixar um comentário sobre isso, você acredita que ele acreditou na ressurreição, ou se ele acreditou que não estava mais lá, vamos lá. A questão da fé também, eu também percebo isso, né? Durante o evangelho inteiro de João, a fé, né, o crer, é um dos temas principais, se não o tema principal, né, do Evangelho de João. Ele é todo voltado no crer. Exatamente. Mas vamos no passo a passo aqui, que nós já adiantamos bastante, mas, é claro, não vamos conseguir acabar, eu já sei disso, mas vamos seguir. Não. Mas, assim, aproveitando esse negócio da fé aí no Evangelho de João, o final do Evangelho de hoje, ele dá as razões porque ele escreveu estas coisas, né? Ele diz lá, né? Estas coisas foram escritas para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. É o final, diz que os evangelistas dizem que é a primeira conclusão, ou o evangelho teria terminado aqui, né? Mas depois tem o capítulo 21 ainda, que é canônico, mas que depois tem uma segunda conclusão, né? Sim. Mas o evangelho termina com uma fé. Estas coisas foram escritas para que creiais. E Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Cristo, né? Né? Cristo não é o sobrenome, Cristo é o ungido, né? É o ungido. Ao longo do Evangelho, ele vai mostrar que Jesus é o Messias. E agora está dizendo, além de ser o Cristo, o Messias, ele é Deus. É Filho de Deus. E é a profissão de fé de Pedro, de Tomé aqui no final do Evangelho. Né? Meu Senhor e meu Deus. Tem uma outra profissão de fé também que é muito parecida com essa de um, digamos assim, um não crente, né? Que é o soldado romano. Quando Jesus morre, diz ele verdadeiramente era o Filho de Deus. É um outro sinal disso. Lógico, aqui a gente não sabe, e lógico, a gente especula e a gente entende no Evangelho que ele estava acreditando ali, se convertendo no Deus verdadeiro, né? Os romanos, a gente sabe que eles não eram ateus, já falei inclusive sobre isso, e ele podia estar achando que era o filho de algum outro Deus, mas não, porque o Evangelho ele coloca no singular, ele não coloca não é no singular, ele coloca como é que eu vou dizer?
O artigo, ele coloca Ele coloca o todo. artigo de Deus, do Deus, não de um Deus. Né? Ele é um artigo definido, não indefinido. Então a gente vê que ali ele não está só falando assim, realmente ele era como se fosse um Deus. Não, não. Ele era o filho de Deus. Exatamente. É. E é um sinal de fé, de novo, dos romanos, que eram os inimigos, né? Teoricamente, eles eram para ser os. E isso é muito forte, né? Você vê que uma pessoa que está lendo, né, acabando de se converter, vendo os romanos dominando tudo, destruindo Jerusalém, por que esses caras elogiam tanto os romanos nesse evangelho? Pois é. Isso aí também é. Os gentios, né, os pagãos, que eram. Os romanos eram gentios, pagãos, né? Mas que nos evangelhos, não. A cura do servo do centurião, a cura, né? Em várias outras ocasiões, Jesus também se dirige aos não crentes, né? Aos de fora. Jesus veio para todos, né? E aí a salvação vai atingir todas as pessoas, todas as línguas, né? Embora Jesus judeu veio para o povo de Israel, mas veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que creram, deu-lhes Deu-lhes o o poder de poder. se tornar filhos de Filhos de Deus. Deus. Mas é o final, né, do Evangelho de Mateus, e ide por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. É o envio de Jesus que acontece aqui também, embora no Evangelho de João não fique claro que é para todos, mas É, João, ele coloca muito que é para quem está lendo ali. Então, não importa quem esteja lendo, e é para que você que está lendo aqui creia que Jesus é o Filho é, de Deus e crendo tenhais a vida em seu nome. exatamente. É. Uma coisa interessante aqui, de novo, só voltando aqui, hoje eu estou cheio de parênteses, mas é que eu estava falando no podcast passado que a gente vai vendo provas, né, pequenos detalhes que vão fazendo a gente ver que não é inventado, né, que não for, que eles estão contando uma história que realmente aconteceu. Um outro detalhe é que nenhum evangelho fala de uma unção com óleo em Jesus. Né? Ninguém unge Jesus com óleo. Se eles quisessem inventar que Jesus era o ungido, teriam acrescentado no evangelho alguém fazendo unção em Jesus. Nem que fosse simbólica, nem que fosse João Batista, sei lá. Mas não falaram em nenhum momento. Por quê? Porque a unção de Jesus ela vem do alto. A unção de Jesus ela não Do Espírito. é do próprio Espírito Santo que vem sobre ele no É. batismo. E depois Jesus vai dizer isso lá em Nazaré, na sinagoga lá, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, lá o Isaías, né? Uhum. Então, ele me consagrou com a unção, é aquela palavra de abertura lá em Sim, Lucas, que ele diz exatamente isso. Se coloca Jesus como o Cristo ungido por causa daquela palavra de Isaías, né? ele me enviou E para o evangelizar. Espírito havia ungido. Sim, mas o que eu quero dizer assim é porque não é uma coxa de retalhos que a gente diz o que a gente acha bonitinho. A unção de Jesus ela não é como a unção dos reis, dos profetas, dos que vieram antes dele. A unção de Jesus é o próprio Espírito e que não é uma Exatamente. coisa que nem o sumo sacerdote, não foi o Zacarias que veio ungir Jesus, não teve nada disso, né? Mas assim, é mais um sinal de que eles estão colocando, estão escrevendo fatos, o que aconteceu e não o que seria legal que tivesse acontecido, né? Assim, Exatamente. eu É. acho isso muito bonito, porque ele vai falar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o ungido, né? E esse né, é parte da fé, acreditar que Jesus é o enviado de Deus, o ungido de Deus, porque o Espírito Santo está sobre ele, não porque teve uma unção. Ninguém É. derramou óleo na cabeça de Jesus. Que É, teria como sido os muito profetas bonito. faziam, né? A unção de Davi, De de Saul, Saul. exatamente, ungidos com o óleo lá, porque fazia parte Uhum. do processo, como é do Munos lá, o profeta ungir o rei, né? Sim. E se não me engano, não sei se foi Elias ou foi Eliseu, também foi ungido de óleo, um dos profetas maiores. Não me recordo aqui. Mas eu acho que eu né, não vou saber. Se você que sabe, procure aqui. Mas se não me engano, um Procura dos aqui. profetas, eu acho que
Agora, realmente, pode ser que eu esteja inventando, mas eu acho que um dos profetas, eu não sei se foi Elias que colocou óleo em Eliseu, algum dos profetas recebeu óleo. Mas, enfim, fecha parênteses. Vou pesquisar aí, se você souber, coloca aqui nos comentários, né? Se não me engano. Vamos lá. Vamos então, né? Então, a Saindo gente da ordem, porque nós já chegamos na marca de meia já, hora. já misturamos aí, já pegamos uma parte do meio, começo e fim aí, vamos voltar aqui então para o centro, acho que do evangelho de hoje, que é a profissão de fé de Tomé. Tomé não tinha visto a primeira vez, não tinha acreditado quando os outros 11 lá, 10, né, disseram que tinham visto o Senhor, e aí ele faz esse pedido, olha, se eu não vir com meus olhos, se eu não colocar o dedo nas chagas, se eu não colocar a mão no lado, né? A diferença aí do dedo para as chagas e a mão para o lado, né? Porque a ferida do lado era uma ferida maior. É apenas João que fala das mãos e do lado, né? Lucas fala das mãos e dos pés, né? Mas João, como tinha dito lá que o soldado, né, vendo que ele já estava morto, não quebrou as pernas, mas com uma lança feriu o lado, e daí saiu sangue e água. Aí Jesus ressuscitado aparece e mostra as mãos e o lado, né? Detalhe, o lado direito, né? É um detalhe interessante. Para ser do lado esquerdo, mas o lado é o direito. Porque ele traspassou, né? Foi um atravessado. Do direito chega até o coração do lado esquerdo, né? E do lado saiu sangue e água, né? E aí é o sinal da Eucaristia e do batismo ali. Mas exatamente. As pessoas entram, né? Tem algumas pessoas que dizem, não, Jesus só foi declarado Deus no Evangelho de João. Se a gente olhar o evangelho dos outros evangelhos sinóticos, a gente vai vendo em vários momentos Jesus fala aquilo que só cabe a Deus, né? Perdoar os pecados. E a própria declaração que eu falei antes, né? Do centurião, um soldado romano, dizendo que ele era o filho de Deus. Então, aqui, quando Tomé está dizendo meu Senhor e meu Deus, é a conclusão de quem Jesus é de verdade, né? É o Senhor, Kyrios, e aqui o Kyrios, que até então era usado para Deus na tradução dos 70, na tradução grega da Bíblia, mas também era... O tetragrama do judeu do Antigo Testamento foi traduzido nas 70 como Kyrios, né? Senhor. É só um adendo, né? Mas para as pessoas, né, para os romanos, para quem falava grego e não tinha nenhuma noção do que era a palavra de Deus, né, do Antigo Testamento, o que era a tradução dos 70, Kyrios era o poder romano. Kyrios era o César. Kyrios era o imperador. E aqui ele vai falar, assim, ele é o Senhor não só da terra como do céu, né? Ele é Senhor aqui e lá. Né? O Lucas usa mais o Kyrios como ele é Deus, porque Lucas está dando um contexto muito mais de catequese, né? Mas aqui João muitas vezes vai falar para quem já é crescido, digamos assim, na fé, para quem já está dentro. Exatamente. E um público muito mais judeu, né? Aliás, muito mais grego, né, digamos assim, helenístico, um público muito mais dos de fora. E ele vai falar, Jesus, ele é o Senhor aqui da terra e do céu, né? Para que todo joelho, aí já é Filipenses, né? Todo joelho se dobre na terra, no céu, embaixo da terra, na terra e no céu. Não lembro a ordem. E outro ponto em relação a esse Senhor e Deus, porque na época que o Evangelho estava sendo escrito, ou pelo menos aí no primeiro século, durante a perseguição de Domiciano era um imperador que usou este termo, assim, ele era Senhor e Deus, ele se julgava como Deus, né? Eu acho que também o outro imperador anterior também já se colocavam como Deus, que deveria ser adorado, né? Não apenas os deuses da mitologia romana, mas o próprio imperador é Deus, então o Senhor e Deus era reservado a um título do imperador, e aqui João usa para Jesus. E aí vira de cabeça para baixo.
E aí a gente vai vendo, né, que é uma questão de vida ou morte, né? Os primeiros papas, a gente tem falado muito dessa questão da sucessão apostólica, e os primeiros papas, eles eram praticamente uma sentença de morte. Você aceitar o papado era saber, vou morrer, né? E assim foram os primeiros 30 papas foram mártires. E isso Exatamente. então, declarar Jesus como Senhor e Deus era. Cristão, né? Quem se declarasse cristão era um risco de vida mesmo, né? Então, inclusive os que renegaram a fé, inclusive nos primeiros anos aí do cristianismo, tinha muitos que eram a favor de não perdoar, porque tinham renegado a fé. Depois aí a igreja que foi vendo que poderia ter perdão realmente para aqueles que tinham negado e que queriam voltar a professar a fé, né? E alguns desses que depois se arrependeram e professaram também foram mártires, né? Sim, existia. Isso aí também a gente estuda na faculdade, pelo menos eu estudei na evolução do sacramento da confissão, que aí começou nessa, né, muitos que foram presos, negaram a fé, aí tinha uma turma que dizia não, mas os próprios bispos, né, diziam, mas eu não posso negar o perdão quando Deus mandou, assim, quando Jesus me deu a missão de perdoar e de reter, então eu não tenho como eu reter. E aí acontecia muitos de irem para aqueles que estavam presos e diziam, por favor, oferece teu martírio também por mim. Porque era uma forma de dizer assim, eu neguei, mas assim, oferece, já que você não vai negar, oferece também o teu martírio por mim. Então, é interessante perceber isso, né? Como a intercessão dos santos, né, já era uma coisa desde o começo da igreja, né? A pessoa Exato. já ia e dizia, não, eu estou morrendo por mim e por fulano de tal, para que ele também, né, seja perdoado da negação dele. É. Saulo, né? As roupas dos que apedrejaram foram colocadas aos pés de Estevão, né? De Paulo. Os que apedrejaram Estevão e Saulo foi um dos que Uhum. receberam as vestes dos que iam apedrejar Estevão, né? Então, a intercessão de Estevão fez com que Saulo também se convertesse, né? Isso aí está lá nos Atos dos Apóstolos. Uhum. Você fica com aquilo, né? O sangue dos mártires que é semente para os novos cristãos é algo que não é assim, é algo muito concreto. E a gente vê isso hoje também, né? Hoje Muito, muitos lugares. existem muitos muçulmanos que se tornam cristãos ao ver o testemunho dos cristãos, né? Eu lembro de um caso específico que tem no YouTube. Se procurar, você acha no YouTube facilmente, que era cristãos que foram mortos, se não me engano, no dia do Natal, ou foi da Páscoa, assim, foi uma festa grande e foram mortos. E aí a família, isso no Egito, a família, né, o jornalista vai lá entrevistar e a família, né, a mãe e a esposa de um dos que foram martirizados diz, não, eu perdoo. Eu quero que o Senhor o abençoe e eu o perdoo de todo o coração, né? E aí volta para o jornalista, né, o jornalista assim, eu não acredito. Porque se for, aí o jornalista disse: se fosse comigo, eu queria a pior da vingança, das punições, de tudo que tivesse acontecido. Eu não consigo entender o que é que essas mulheres cristãs estão falando. Não consigo admitir como é que essas pessoas querem perdoar quem matou o pai. E aí você vê que claramente o jornalista fica transtornado com o poder do perdão, né? E aí ele É. entende assim, não, elas querem a unidade do Egito e não sei o quê. Ele tenta dar uma desculpa assim, mas você vê que claramente ele está transtornado com o perdão, né? E aí eu quero de novo jogar na cara, né? De novo algumas pessoinhas assim no Brasil que dizem, e ele me xingou, eu sou um cristão perseguido no Brasil. É nada, deixe de besteira, que você não existe perseguição É, religiosa no Brasil, não, meu povo. Você não sabe o que é nada. perseguição religiosa, não. Fecha Ajuda a parênteses. Igreja que sofre e o Portas Abertas são dois sites que anualmente fazem um levantamento aí. Pelo menos eu sabia desse Sim. levantamento aí dos piores países que mais são perseguidos cristãos. Começa a Coreia do Norte aí, É. China e outros aí, né? Os principais perseguidores dos cristãos são regimes totalitários e muçulmanos. Infelizmente, a maior parte da É, perseguição acontece.
Mas acontece também, outro caso, posso contar outro caso? A gente já está bem adiantado a hora. Ave Maria, mas faz parte. Tem um caso de duas senhorinhas, eu esqueci o nome delas. Se não me- Uma delas se chama Gazela. Engraçado que é um nome pra gente é outra coisa, mas é um nome muito comum no mundo árabe. E eu só me lembro da Gazela e a sua amiga, e eram duas senhorinhas de mais de 80 anos que moravam em uma das cidades da planície de Nínive, né? Se não me engano, Caracoche, que é uma cidade praticamente toda cristã. Quando ISIS chegou, na noite, eles chegaram de noite, e eles avisaram os cristãos: fujam, 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 porque o ISIS está chegando. Mas elas, duas senhorinhas de mais de 80 anos, não conseguiam, né? E elas disseram: não, a gente vai ficar aqui, não vai ter como, a gente vai conseguir fugir. E aí ficaram, e elas não escutaram nada durante a noite, porque realmente os cristãos fugiram, não teve batalha, não teve guerra, não teve nada, assim. Acabou-se. Só que o que aconteceu? No dia seguinte, elas foram de manhã para a missa, como elas faziam todo dia. Só que aí tava cheio de ISIS lá na igreja, né? Já tinham, né? Ele, graças a Deus, levaram, fugiram com o Santíssimo Sacramento, mas eles tinham entrado na igreja desacralizado. E aí pegaram as duas senhorinhas. E aí eles, né? Arma, vão se convertam ao Islã para vocês receberem o paraíso. Aí ela diz: paraíso? Mas o paraíso, se eu perdoar, se eu amar, se eu acolher o diferente, é assim que eu chego no paraíso. E aí eles ficaram confusos assim, e agora o que a gente faz com elas? E aí finalmente eles disseram: não, deixa, não façam nada do tipo, não matem elas não, deixem elas irem. E aí elas foram e conseguiram fugir. Graças ao quê? De novo, ao perdão. Elas disseram: não, é se eu perdoar, eu vou para o paraíso. Eu não vou para o paraíso por causa da religião de vocês, não, né? E aí, de novo, o perdão, né? Que tocou e salvou a vida delas. Isso é perseguição religiosa. Isso é perdão de verdade. Enfim, É verdade. vamos falar um último pontinho aí antes da gente rezar? Ultrapassamos muito aí. Eu acho que a gente colocou aqui alguns pontos muito importantes aí para a nossa oração com a palavra de Deus, né? E, claro, o Evangelho é rico. A gente sugere aí também o do domingo do ano passado. Assistam do ano passado, a gente falou melhor. Pois é. E colocamos mais pontos sobre o Evangelho, mas hoje eu acho que alguns pontos, recapitulando aí o que nós colocamos aí, né? A oitava da Páscoa, esse anoitecer desse grande dia, o dia que não vai ter fim. O paz, a voz, shalom, né? A misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor e o perdão que Jesus instituiu como graça para os bispos, episcopos e também para os sacerdotes. Nós lembramos aí os sacerdotes da misericórdia. E a profissão de fé de Tomé, né? Meu Senhor e meu Deus. E é essa a nossa bem-aventurança. Nós não vimos e cremos, né? É o evangelho de hoje aí. Então, os pontos principais que a gente quis colocar, embora não tenha conseguido meditar sobre tudo, né? Se você quiser completar aí alguma coisa, Felipe? Não, eu acho que eu já falei demais. Então, vamos rezar? Rezar, hoje é você? Eu acho que sou eu, não sei. Eu nunca lembro, mas vamos rezar, eu rezo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós queremos começar agradecendo pela vida do Santo Padre, Papa Francisco. Te agradecemos, Senhor, pelo papado, pela sua missão de misericórdia, por todas as graças que tu derramaste na vida da igreja através do seu papado. Te agradecemos, Senhor, porque ele viveu até o final esse amor, esse acolhimento, essa preocupação com os cristãos perseguidos e com a paz no mundo. Nós queremos realmente te agradecer de coração e te pedir junto com toda a igreja pelo seu céu. Te pedimos, Senhor, também por cada um dos sacerdotes, bispos, padres, tu possas, Senhor, dar-lhes a graça de sermos verdadeiros ministros da misericórdia. Que como Jesus, que eles aprendam e que eles vivam em cada confissão a graça da misericórdia. E te pedimos, Senhor, também a todos nós, a graça de acolhermos a tua misericórdia e sermos misericordiosos com todos aqueles que estão ao nosso redor, todos aqueles que cruzam as nossas vidas. Nós possamos, Senhor, sermos
verdadeiramente misericordiosos, para que também tu tenhas misericórdia para conosco, assim como tu nos ensinas no Pai Nosso. E te pedimos, ó Maria, a tua intercessão pelo Santo Padre, pelos cardeais e por cada um de nós batizados e todos aqueles que fazemos a Igreja do Teu Filho. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da Paz, Dai-nos a paz. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você não deu o seu likezinho aí, ó. Agora é a hora de você deixar o seu like. Se você quiser, pode se inscrever no canal, porque já ajuda não só a gente, mas ajuda o YouTube a saber que esse é um conteúdo interessante e mostrar a mais pessoas como você que gosta da palavra de Deus, que gosta de meditar a palavra de Deus, para também eles possam vir meditar conosco. E o que a gente pede para o pessoal comentar que não comentou até agora? Meu Senhor e meu Deus? Meu Senhor e meu Deus, pode colocar aí no seu comentário aqui que você chegou até o fim. Cheguei até o fim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Pronto. É isso aí. Se você chegou até o fim, você coloque isso. Cheguei até o fim, meu Senhor e meu Deus, eu creio. E aí todo mundo vai ficar muito feliz e a gente vai saber quem assistiu até o final. Um forte abraço, até a semana que vem aqui no podcast e até amanhã nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Telegram. Shalom, Deus abençoe.